ser santo. E essa é a nossa luta, né? Nos dias de hoje também, porque nós somos chamados a ser santos. Porque Jesus fala, seja santo como eu sou santo. E nosso exemplo maior é Jesus. Nós estamos falando aqui dos santos, da vida dos santos, para quê? Para que nós também possamos imitar pelo menos um pouquinho da vida dos santos. Por quê? O que eles foram, a intimidade que eles tiveram, isso aproximou demais eles a Deus, a ter intimidade com Deus. E hoje é isso que nós buscamos também. Então, a gente não vê tanta diferença, que ele não era santo, mas ele lutou muito para ser santo. Depois do quê? Depois que ele sentiu o toque de Deus, teve essa experiência com Deus. A mesma coisa nós, né? Por esse motivo, sonhava com a glória das armas e a nobreza que se conquistavam nos campos de batalha. Teve um sonho revelador, foi convidado a trabalhar para o patrão e não para o servo. Suas revelações não parariam por aí. Francisco entendeu que estava buscando apenas a glória humana e passageira. Estava fazendo a vontade de pessoas ambiciosas e mesquinhas, e não a vontade do Senhor do universo. Então, ele ainda tinha esse sonho de batalhar, de ganhar a guerra, para honrar o pai queria ver, né, e tudo mais. Mas ele foi entendendo, e ele sentiu o chamado a servir o patrão e não ao servo, porque ele servia as coisas humanas, as coisas mundanas, os amigos, os banquetes, as damas daquela época. E aí, então, ele começa a ter essa visão, não, o Senhor me chama, é o Senhor do universo. Não vou ficar preso nessas coisas mundanas, nessas coisas pequenas, né? Então, ele respondeu, não, Senhor, quero servir ao patrão, né? Ao Senhor e não ao servo. A mesma coisa nós vemos na igreja, nós buscamos a palavra, a vida de oração para servir o Senhor, né? O Senhor que está na Eucaristia presente, é Jesus que morreu por nós na cruz, né? Nós buscamos também essa vida para ter uma vida de mais intimidade com Deus. E aí ele pensava, o que Deus quer de mim? O que Ele quer que eu faça? Era esse o constante questionamento de Francisco. Para tentar desligar os desígnios de Deus, passou a dedicar-se à oração e à meditação. Então, por exemplo, começou a pensar, o que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? Né? Quantas vezes nós paramos também pensando, o que Deus quer de mim? Mas o que ele fez? Se fosse a oração e a meditação. Também isso nós buscamos, né, no dia a dia. Quantas coisas acontecem e nós não compreendemos, nós não entendemos. E nós vamos orar, buscar em Deus o consolo, o conforto, a resposta, né? Então é isso que ele fazia para compreender qual era a vontade de Deus, né? A oração e a meditação. E assim, ele dedicou-se ao serviço de doentes e pobres. E um dia encontrou no caminho um leproso, e diante do horror das feridas e do odor, pensou em fugir. Mas, movido por um grande amor, venceu o obstáculo, voltou-se para o leproso, o abraçou e beijou, reconhecendo nele um irmão. Quer dizer, aí já começou, né, a missão dele. Porque o leproso era desprezado, não cheiro da lepra, né, tudo isso. E ele, né, teve aquela repugnação, como nós temos muitas vezes, né, diante do irmão alcoólatra, do morador de rua, né? Mas ele venceu, né? Porque quem estava dentro dele era maior do que isso. E ele venceu e acolheu como um irmão, abraçando e beijando. Daí inicia, né, a vida dele, assim como, né, despojando mesmo das coisas materiais. Aí, bem, a ordem dos pratos menores teve início com a autorização do Papa, Inocêncio III, e Francisco e 11 companheiros tornaram-se pregadores itinerantes, levando Cristo ao povo com simplicidade e humildade. O que me chama a atenção na vida dos santos é isso, simplicidade e humildade. Era algo que tinha dinheiro, uma pessoa, né, que vinha de vida boa, família estável e tudo mais, mas o quê? Não. Ele, né, deu início a essa ordem dos pratos
simplicidade da humildade. Por quê? Porque Jesus age, né, através dos pequenos, dos simples, dos humildes, e é assim que ele nos quer. Por isso que eu li essa passagem de Mateus 18, porque fala da criancinha. Ele não quer simples como a criança, pequenos, né? Não sermos arrogantes, né? Eu estava ouvindo essa palavra essa semana, porque eu vou pregar para botar na frente, porque eu vou cantar para botar na frente. Eu não tenho misericórdia, porque todo mundo sabe quanto é difícil aqui na frente, né? É bom porque a gente faz a vontade de Deus, mas é difícil porque é uma batalha, né? Então, assim, essa simplicidade e humildade. E na vida de todos os santos nós vemos isso, né? Essa simplicidade e humildade. E ele, com toda a posse que ele tinha, ele deixou, coroou-se de tudo para ser simples. Um fato interessante entre os pregadores itinerantes foi que poucos dentre eles tomaram as ordens sacras. São Francisco, por exemplo, nunca foi sacerdote. Então, assim, ele não foi sacerdote, né? Ele participava, era irmão, e os outros companheiros dele também. E não teve uma vida sacramentada, que é onde recebe o sacramento da ordem, né? Igual os nossos sacerdotes. Então, é interessante para a gente ver também, não é só os religiosos, os de vida consagrada, que tem que buscar essa santidade, mas também nós. Porque ele foi, né, um grande homem, um grande santo, e não se tornou sacerdote, mas se tornou servo, né? E em 1912, São Francisco fundou com sua fiel amiga Santa Clara a Ordem das Damas Pobres ou Clarisas. Já em 1217, o movimento franciscano começou a se desenvolver como uma ordem religiosa. Então, aí, Santa Clara, né, foi procurar São Francisco. Eu até achava que eram irmãos, mas não eram amigos, né? E ela pediu ajuda para ela também fundar, porque ela queria viver a mesma espiritualidade, o mesmo modo de vida do que São Francisco. E ele foi ajudar ela a fundar essa ordem, né? Das damas, né? Uma ordem religiosa, porém feminina, né? Que a ordem dele era masculina, e se formou essa ordem das Clarissas, que é das mulheres. E como já havia ocorrido anteriormente, o número de membros era tão grande que foi necessária a criação de províncias que se encaminharam por toda a Itália e por fora dela, chegando inclusive à Inglaterra. Então foi crescendo, né? Foram dando frutos essas obras e chegou até a Inglaterra. Sua devoção a Deus não se resumiria em sacrifícios, mas também em dores e chagas. Enquanto pregava no Monte Alverne, nos Apeninos, em 1224, apareceram-lhe no corpo as 5 chagas de Cristo, no fenômeno estigmatização. Né? Então, os sacerdotes, que ele teve a grave enfermidade depois que ele saiu da prisão, ele também recebeu a estigmatização, que é o quê? As chagas de Cristo, né? Nas mãos, 5 chagas, igual São Padre, né? Então, os santos, além dos sofrimentos que eles passavam, ainda receberam essa estigmatização. Os estigmas não só lhe apareceram no corpo, como foram grande fonte de fraqueza física, e 2 anos após o fenômeno, São Francisco foi chamado ao reino dos céus. Considerado um poeta e amante da natureza, São Francisco foi canonizado 2 anos após sua morte. E o Papa, em 1939, o Papa Pio XII, tributou um reconhecimento oficial ao mais italiano dos santos e ao mais santo dos italianos, proclamando o padroeiro da Itália. Então é bem interessante, porque aquele que se faz pequeno, o Senhor eleva, né? O Papa proclamou ele o mais italiano dos santos, porque ele é italiano, e o mais santo dos italianos, proclamando ele patrono da Itália, né? Então é interessante que o Senhor nos convida não só a sermos crianças, sermos pequenos, sermos simples, mas diante de Deus nós nos tornamos maiores, né? Porque a intimidade com o Senhor, a vida de oração.
visitou a tumba do apóstolo São Pedro, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. E voltando ao filho da casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e silêncio, a família e os amigos estavam preocupados com o jovem. O que estaria lhe acontecendo? Isso foi quando ele foi para Roma, pediu o Papa, ter a vontade de Deus e tudo mais. Quando ele voltou, ele estava diferente. A família, nossa, o que está acontecendo? Ele está louco, ele não está bem, né? A mesma coisa que acontece com a gente começa a ir para a igreja, lá, não está bem, né? Já tem a beata, não sei o quê, né? Então, primeiro aquele passo, né, que fala de zombaria, nossa, virando beata. Depois vem aquela segunda fase, nossa, de respeito, as pessoas vão vendo que a gente está vindo, né, mesmo, e buscando viver uma vida diferente, buscando a Deus, vindo na igreja, e depois tem uma terceira fase, que a gente experiencia, que é as pessoas conhecer a nossa vida, ver a nossa vida de oração, a nossa vida de luta, mas a nossa fé em Deus, em Jesus ressuscitado, em Jesus presente na Eucaristia, e começam a pedir oração, aconselhamento, né? Então, a gente tem essas três fases. Primeiro, a sobre tem que igreja, né? Não sei se é verdade, não sei se é só. Depois, começa aquela fase do respeito, não caindo, saudando de vida, buscando, né, viver essa vida. E o terceiro, que as pessoas confiam em você, saber que você é uma pessoa de Deus, né? Pelo seu testemunho, pela sua vida, e as pessoas se aproximam com a pedir oração, se aproximam